Bom, nessa aula a gente vai falar sobre os números naturais, certo? Os números naturais são os números inteiros positivos, viu? Nada mais do que isso. E esses números, eles vão ser agrupados em um conjunto N, né? Essa barrinha aqui, olha, essa barrinha é a barra de conjunto e o N é o N de natural. Então aqui eu tenho o conjunto dos números naturais. Dentro desse conjunto, eu vou colocar todos os números que são inteiros e positivos, viu? Só os números inteiros e positivos é que fazem parte desse conjunto. Então aqui eu tenho alguns valores, ok? Esse conjunto, ele é infinito, certo? Então a gente não consegue representar todo mundo aqui de maneira escrita. Por esse motivo, eu vou enumerar alguns elementos, enumerei do 0 até o número 5. Após o último número que eu quero enumerar, eu coloco uma vírgula e coloco a reticência. Essa reticência aqui, esses 3 pontinhos, vão indicar que o meu conjunto ele é infinito. E aqui, olha, à minha direita eu tenho números infinitos aqui crescendo, ok? Eu fecho o conjunto com as chaves e aqui está o meu conjunto dos números naturais está representado, certo? Em relação a esse conjunto, a gente vai ter uns subconjuntos de N, certo? Então eu tenho aqui subconjuntos. O que seria isso? O que seriam os subconjuntos de N? São conjuntos, digamos assim, que estão que a gente vai excluir alguns elementos desse conjunto do todo, né, do conjunto N, para formar um conjunto, digamos assim, menor, entre aspas, certo? Então, o primeiro subconjunto que eu tenho aqui, ó, eu vou numerar ele assim, ó. Ele é o meu N asterisco, que representa todos os números naturais, com exceção do zero, viu? Quando eu coloco o asterisco, eu estou excluindo o número zero do meu conjunto. Então, meu conjunto seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, até onde eu quiser numerar. Quando eu quiser parar, eu paro, vírgula, reticência. Aqui a gente pode fechar, né, com a minha chavezinha e está numerado esse subconjunto. Outro subconjunto que eu posso ter para o conjunto N dos naturais, eu posso considerar o conjunto dos números naturais pares, né? Então eu coloco N, vou colocar um Pzinho aqui de par e vou fazer o meu conjunto. Agora aqui eu vou colocar só os valores pares. 0, 2, 4, 6, 8, por exemplo. Eu termino, reticência, fecho o meu conjunto. Outro subconjunto pode ser os números naturais ímpar. Vou colocar o izinho aqui de ímpar e vou colocar no meu conjunto só os números ímpares. 1, 3, 5, 7, 9 e assim por diante. Ok? Então aqui está relacionado o conjunto dos naturais e alguns dos seus subconjuntos, certo? Outra coisa que a gente pode fazer aqui, outra representação, seria a representação na reta numerada, né? Então eu posso ter aqui, ó. Vou colocar isso aqui na reta. Na reta numerada, a gente vai fazer aqui uma reta. Então, né? Vou fazer aqui uma reta. Eu tenho uma reta. E na minha reta, eu vou colocar os meus elementos, né? Os números naturais, né? Essa reta representa o conjunto N dos naturais. O meu conjunto N, ele começa a partir do zero. Então aqui, ó, o princípio, zero é a minha origem. E aí eu tenho os números inteiros. 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, né? Como eu sei que o conjunto é infinito, a partir do último número, eu sempre vou colocar aqui a reticência, certo? Então aqui está representado o meu conjunto dos números naturais na minha reta numerada, certo? Outra coisa que a gente pode lembrar, né, sobre os números naturais é que eles têm antecessor e sucessor, certo? Antecessor e sucessor, né? Todos eles têm isso. Então, olha só, em relação aos números naturais, o único que não tem antecessor é o zero, né? Porque antes do zero teria que ter valor negativo. E valor negativo não faz parte do conjunto. Então, o zero não tem antecessor. Mas fora o zero,
a partir do 1, eu tenho antecessor e sucessor. Olha só, o antecessor do 1 é o 0 e o sucessor do 1 é o número 2. Em relação ao número 3, o antecessor é o 2 e o sucessor é o número 4. Assim por diante, certo? Então é isso. Outra coisa que a gente pode destacar aqui em relação ao estudo dos números naturais é a relação que existe entre elemento e conjunto, certo? Eu vou usar dois símbolos. Esse ezinho aqui, ó, desse jeito, nessa escrita, ele representa o pertence. Quando o elemento pertencer ao conjunto, eu vou colocar esse ezinho. Quando o elemento não pertencer ao conjunto, eu coloco o ezinho, só que cortado, para dizer que o elemento não pertence ao referido conjunto. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho o 2 e o conjunto N. O número 2, ele pertence ou não pertence ao conjunto N? Ou seja, esse número 2, ele é um número natural? Ele é um número inteiro positivo? Sim. Então, ele pertence, né? Então, essa é a representação, pertence. O 0 é um número natural? Sim. Então, ele pertence ao conjunto N. Pertence. Beleza? O menos 1, ele pertence ou não pertence ao conjunto dos naturais? Ele não pertence porque ele é negativo, né? Então ele não pertence. E meio, 1 sobre 2 é meio, é uma fração. Fração não é número inteiro, a gente já está vendo aqui a linha que quebra, né, o número, então ele é um número quebrado. Então ele não pertence ao conjunto dos naturais, viu? Não pertence e aqui também não pertence. Então é isso aí. Esse é o nosso estudo a respeito dos números naturais, ok?